Olá, meninas! Hoje vamos ao capítulo 3 do estudo do livro Mulheres Improváveis. Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo, assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e ferirmos os demais, pois se existe algo que tem o poder de travar nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar e fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez seja esse o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo está estabelecendo para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida, assim como está escrito no livro de Jó. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5,18, da versão NVI. Não é incômodo olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender, e uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos o plano de Deus. Olhando para a minha história, lembro-me que aos 24 anos me lancei verdadeiramente e de coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente, apenas me entregando totalmente rendida a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alinhamento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra que me diz que ministram testifica o alimento que elas receberam em segundo lugar secreto. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade, e da fonte que jorram essas águas, elas alimentam muito umas às outras, uma vez que ninguém tem o suficiente e que todas precisamos aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas da nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, devolvemos outra característica como mulheres improváveis, deixando de nos importar com os títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender: permanecer em silêncio. É vital desenvolver o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido.
pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens, pois se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso às frustrações, porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontam como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa em sentimentos de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem sou eu em Deus, pois são as palavras dele que me definem e que me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo de que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus lhe convocou, simplesmente para obter aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa do arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Uau!